Na entrevista coletiva, depois do anúncio de política monetária, a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que a autoridade não se compromete com uma trajetória específica para os juros. Segundo ela, as perspectivas permanecem incertas, com risco de alta para a inflação e de menor crescimento na zona do euro. Lagarde afirmou que o BCE vai continuar monitorando os efeitos da guerra no Oriente Médio. A presidente do BCE da Europa reforçou, por último, que as próximas decisões vão depender dos dados a serem divulgados. Além de ter aumentado os juros, o Banco Central Europeu reduziu parte das suas previsões de crescimento da atividade, além de ter elevado as projeções para a inflação na zona do euro. No bloco monetário, a inflação ultrapassou os 3% no mês passado e deve crescer ainda mais diante do aumento de preços da energia. Agora é hora da análise com ela, Lucinda Pinto, tá aqui para explicar esse cenário e o simbolismo dessa decisão. Dá muita impressão que o BCE é o primeiro da fila e que novos aumentos virão. Essa leitura, infelizmente, acho que é a que prevalece, né, Lu? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. É isso mesmo. E é curioso porque a gente vinha esperando um movimento de corte coordenado de juros, né? Era sobre isso que a gente falava. Outro planeta. Parece que faz 20 anos isso. Exatamente. Poucos meses era sobre isso que a gente discutia. E agora o Banco Central Europeu puxa a fila e justamente ele que tinha ficado para trás lá em 2022, né? Teve uma leitura de que o Banco Central Europeu em 2022 demorou para reagir às pressões de energia também, de combustíveis, e que isso teria sido um problema adicional ali para a inflação e por isso agora parece que eles, né, a Lagarde está muito mais ágil aí na sua decisão. Então, tem toda uma discussão sobre que impacto isso vai trazer, no fim das contas, também sobre a economia, se tem um erro deles exagerarem no movimento e trazerem um efeito negativo sobre a atividade, como aconteceu em 2011. Mas a verdade é que o que a Lagarde disse é o que acho que todos os presidentes de Banco Central dirão, é que será uma decisão passo a passo, o mercado está colocando no preço realmente mais essas duas elevações de taxa de juros, num mundo que se prepara para continuar subindo, embora agora até a tese de que o Fed terá que fazer a mesma coisa, isso perdeu um pouco de força mesmo com esses dados de inflação, seja como for. Acho que essa definição desse ambiente de incerteza de que será dado a dado, acho que é esse o clima que vai prevalecer, Naka. E a zona do euro tem uma particularidade que me parece que ela é muito mais exposta aos preços de energia do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje são o maior produtor de petróleo do planeta, com a tecnologia do shale gas, né, do gás de xisto, do petróleo de xisto, e isso faz com que os Estados Unidos tenham uma capacidade muito maior de absorver esses choques. A Europa, ao contrário, ela depende muito do petróleo do Oriente Médio, do petróleo dos nórdicos e do gás da Rússia, né? Me parece que os europeus estão numa situação mais frágil e de menos ferramentas para, eventualmente, conter oscilações de preço, além de não terem espaço fiscal nenhum também. Exato, né? E geograficamente também estão posicionados mais próximos ali, né? Acho que fica realmente o efeito é muito mais direto. E eles mal se recuperaram ali da situação da Ucrânia e aí estão enfrentando agora essa nova pressão. Então, realmente ali o desafio é bem grande. Agora, Naka, seja como for, o que parece, olhando aqui para essa decisão, que não surpreendeu, é verdade, mas confirmou, esperava, né? Veio ali a Lagarde trazer esse discurso sobre a incerteza. Isso só corrobora a visão de que aqui a coisa também não caminha para alívio tão cedo. E, aliás, eu olhei hoje aqui o mercado e a curva de juros está precificando 75% de chance de manutenção da taxa Selic. Para essa reunião já? Para essa reunião já. E tem muitos economistas considerando que essa é realmente a decisão mais acertada. Tinha muito essa dúvida de o Banco Central não ter vindo a público fazer algum tipo de comunicação. Né? Não veio. Mas seja como for, eu diria que assim, se a gente for olhar de forma fria para tudo que vem sendo dito, se ele mantiver, não chega a ser uma grande surpresa ou quebrar uma indicação. Porque o que eles têm dito reiteradamente é que eles seguem perseguindo a meta de inflação. Então, já que estamos nos afastando tanto dela, né, com tantas questões e tal, então essa hoje é o cenário mais provável. O 25 não vai causar, um corte de 25 eventualmente não vai causar também um grande ruído no mercado, mas o coro daqueles que entendem que não tem lugar para cortar agora vem ficando mais forte. Se
a gente tiver a manutenção na reunião da semana que vem, né? Já. Isso, quarta-feira. E é super quarta. Na próxima semana. Como é que deve ser a reação da economia brasileira? A gente tem, por exemplo, será que a gente volta a ter um ambiente mais propício, eventualmente, para a valorização da nossa moeda? Porque o juro elevado acaba sendo um atrator, né, do capital estrangeiro, ainda que o espaço para esse trade tenha diminuído porque o juro está subindo lá fora. Exato. Ou será que a maior consequência pode ser política? Porque o Palácio Planalto não vai gostar nada disso, né? Eu diria que esse ambiente político vai ficando complicado, vai se formando. Vai se formando. Porque você vai ter inflação alta, realmente. É muito possível que a gente comece a sentir nos próximos meses algum efeito mais evidente sobre a atividade econômica desse juro alto. Não tem corte de Selic à vista. Então, o que vai acontecer? Será que o governo vai pressionar o Banco Central? Será que ele vai querer mais medidas de mais bondades, né, para compensar o efeito do juro? Então, tudo isso aí é bastante preocupante. É um caldo complicado mesmo, porque ainda que corte o 25, Naka, acabou, né? Sim, o comunicado, imagino que se cortar, o comunicado vai ser explícito de que, olha, gente, parou. É isso. Essa é a expectativa. E eu diria que, se não vier uma coisa nessa linha, aí vai ter uma reação muito negativa do mercado de falta de perda de credibilidade. Acho que começa a se formar realmente um ambiente em que cortar juros pode começar a prejudicar mesmo o Banco Central nesse sentido, em termos de confiança. Na semana passada, a gente teve um dia... Não, nessa semana, no começo dessa semana, a gente teve um momento ali, foi muito simbólico, chamou muito a atenção, como os juros dos papéis, dos papéis de tesouro, eles deram uma estirada assim muito expressiva. Tinha IPCA mais 8 aí girando. Será que isso é uma antecipação desse BC um pouco mais hawkish? Ou será que é o mercado já chamando o Banco Central para briga? Qual que é a tua leitura, colocando todas essas peças agora em perspectiva, né? A gente teve essa puxada no mercado, nos títulos, no leilão do Tesouro, e depois a gente tem agora esse reposicionamento das casas sobre a previsão na semana que vem. O que dá para tirar de lição disso? O mercado está vendo um juro alto por muito mais tempo. É mais do que essa decisão aqui de curto prazo. Isso aqui está preocupando menos o mercado agora. Se vem 25, enfim, se não vem. Mas o que está se consolidando, isso está preocupando o mercado, está fazendo o mercado pedir esse prêmio todo, é que esse juro não tem espaço para cair tão cedo. Então, a gente não está falando ou não está enxergando uma projeção de Selic em 14,25 até o fim de 2027, mas Selic acima de 14, acima de 13 até o final do ano que vem é muita coisa. E o que a gente está vendo também é o mercado olhar para o mundo nesse mesmo ambiente. Então, não é só aqui que isso vai acontecer, isso é global. E o problema é que, quando é global, você não tem que administrar só as suas próprias questões. Sim. Você começa a ter que acomodar a pressão que vem de fora também. Como você falou, será que essa taxa de juros mais alta vai atrair capital? Provavelmente não, porque a gente está vendo, daqui a pouco é Japão que começa a mexer em juro, quer dizer, isso já começa a aparecer, né? Então, tem uma preocupação grande sobre o aumento estrutural mesmo do juro neutro no mundo. E isso explica de forma importante esse juro de longo prazo, esse juro real que você mencionou, perto de 8%. E é importante lembrar, Naka, a gente até tem falado a respeito disso. Nesse mundo de juro muito alto, o dinheiro fica escasso, o custo do dinheiro aumenta, naturalmente quem tem problema fiscal, quem concorre mais por dinheiro, quem tem mais necessidade de dinheiro é punido. Esse é o problema do Brasil. Então é isso que também vai pressionar bastante o prêmio nesses papéis mais longos. Olha, sobre esse assunto ainda a gente vai voltar muitas vezes a falar sobre isso, porque me parece ser, a partir de agora, a grande discussão macroeconômica, e aí é o mais triste. Nenhum dos candidatos que estão aí mais à frente das pesquisas traz respostas sobre isso. Ninguém está trazendo respostas sobre isso. Eles sequer trazem este assunto para ser discutido, o que me parece uma pena do ponto de vista do debate público. Lucinda Pinto, obrigado pela conversa. Obrigada, Naka. Até amanhã.